Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Engraçado é que em março de 2022, quando o velho Vasco negociava com a 777 o fechamento do acordo e se preparava para a aprovação da criação da empresa Vasco da Gama SAF via Assembleia Geral de Sócios, com controle administrativo do adquirente, mas com 30% de participação do Vasco Associação, com direito a 2 cadeiras no Conselho de Administração da nova empresa, o suficiente para complicar a vida do majoritário, se quisesse, surgiu uma notícia sobre a vida pessoal de um dos donos da empresa americana. Por isso, mesmo que ache estranho, peço que você reflita e responda um questionamento. Quem é mais prejudicial a nossas vidas? Os professores que fazem a cabeça de nossos filhos, podendo transformá-los em militantes radicais e violentos, por vezes destruindo sua própria família, ou uma pessoa que foi condenada por tráfico de drogas após comprar 31 gramas de cocaína quando era aluno universitário há mais de 20 anos e cumpriu a pena em regime condicional por ter sido considerado pela justiça como um infrator não violento. Se eu criei uma dúvida em sua cabeça, quero oferecer um esclarecimento sobre o assunto. Primeiro, ninguém é ingênuo de dizer que não sabia ou não sabe que existem professores instruídos para idiotizar nossos filhos. A maioria das escolas não existem mais para ensinar matemática, português, geografia, história, etc, 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 mas sim para preparar as crianças para serem militantes no futuro. Quem não acredita nisso, sinto, já foi doutrinado e está descartado. Mas se você ainda pensa e acredita em valores tradicionais, como família e respeito, quero que compare os dois casos, porque o segundo exemplo é de um sócio da empresa 777 que em 2004 foi preso com 31 gramas de cocaína na universidade. Eu considero os dois casos como graves. A diferença é que um foi julgado e pagou a pena a qual foi sentenciado e, ao que parece, não responde mais acusação semelhante e não usa esse crime como meio de vida, enquanto o professor que possui o poder de destruir a família e jogar filhos contra pais, teoricamente não pode ser punido e ainda ganha para fazer isso. E adivinha quem paga os seus salários? E por que citei esses assuntos? Simplesmente porque agora, às vésperas das eleições do Vasco, surge mais um fuxico associado ao atraso no pagamento da parcela devida à Vasco SAF, que alguns julgam ser preocupante, apesar de constar no contrato assinado entre as partes e que foi quitado integralmente dia 10 de outubro, inclusive com a correção devida. Mas isto logo serviu de argumento para as hienas associarem o fato a uma notícia agora do New York Times de que a 777 é mais enrolada do que rolo de arame farpado em seus negócios mundo afora. E requentam a notícia do tropeço e do crime cometido pelo sócio da 777 em sua juventude. E por aqui, a imprensa apimenta a notícia colocando dúvida se o dinheiro devido ao Vasco não teria sido desviado para o Everton, time inglês que a 777 quer comprar e dizem estar passando necessidade, e cuja proposta está sendo avaliada pelas entidades do futebol britânicas. Inclusive citam que este valor é bem semelhante ao devido ao Vasco e que por isso a 777 teria atrasado o pagamento ao gigante da colina. E por que ninguém agradece ou finge esquecer que a 777 não pediu desconto quando quitou o aporte? Afinal, parece que as pessoas só lembram que a 777 atrasou o pagamento, mas esquecem que ela adiantou 16 milhões de reais desse mesmo aporte no início de agosto, a pedido da Vasco SAF. Parece que neste caso, pau que dá em Chico, parece que não dá em Francisco, não é? Bom, se eu estiver errado, me perdoem, mas o que é estranho
é que essas notícias e reportagens sempre pipocam em momentos especiais e críticos para o Vasco. Ora quando o Vasco propõe fechar o negócio, ora quando se tenta aprovar o novo estatuto do clube associativo, ora às vésperas da eleição do clube. Esse é o Vasco. Depois da vinheta, aprofundarei o assunto com uma pergunta. Mas antes, não esqueça de dar seu like, compartilhar e comentar. E se ainda não se inscreveu no canal ainda, faça. É de graça e como não puxo o saco de outros canais, só conto com vocês para que o YouTube passe a divulgar o vídeo para outros vascaínos. Volto já, é muito rápido. Depois de respirar para ganhar fôlego, vamos entrar no assunto principal. A 777 é boa para o Vasco ou não? Para responder essa pergunta, é preciso refletir mais uma vez. Quando uma empresa, no caso uma instituição especializada em captar recursos, conquista o direito de administrar uma outra empresa, ela quer que essa empresa, tenha sido ela comprada ou criada, caminhe com suas próprias pernas no futuro. Afinal, é dessa maneira que ela acabará dando retorno aos investidores. Por enquanto, a 777 só está colocando grana no negócio. Afinal, com tantos compromissos com valores altos, não consigo enxergar que estejam tendo lucro atualmente. Mesmo que em algum momento a 777 use o recurso de usar o dinheiro da empresa recém-adquirida para movimentar o negócio da holding ou para mobilizar outros empreendimentos do grupo, isso não significa que a empresa da qual retirou o recurso esteja se autossustentando. A gente tem que desmistificar alguns conceitos e preconceitos acerca de negócios. Empresas são compostas por pessoas, independentemente do motivo que as fez se reunirem, que possuem o direito legal de gerir um negócio de sua propriedade. Assim como você não gosta que alguém se meta em suas coisas, quaisquer que sejam, argumentando invasão de sua intimidade, principalmente se quiserem se meter em suas contas, também uma empresa possui o direito de exigir privacidade em seus afazeres internos. A lei já define as obrigações às quais as empresas devem se submeter e quais informações ela deve expor publicamente. Assim como existem várias interpretações para diversas ações e discursos, posso defender a privacidade da 777 como um direito que possui de não querer expor suas ações legais a interpretações duvidosas de terceiros. Nunca vi a 777, até o momento, se negar a cumprir regras, leis, decisões judiciais e contratos a que esteja submetida, pelo menos que possua conhecimento. Por isso, não posso condenar a 777 ao fogo do inferno apenas com base em narrativas fantasiosas, argumentos inconsistentes e interpretações duvidosas da imprensa. Assim como não posso cercear o direito de expressão de ninguém e não permitir que uma pessoa acredite no que quiser, me dou ao luxo de avaliar o que leio e o que ouço com critério rigoroso. Frases como, aspas, descondenado não é sinônimo de inocência, fecha aspas, e, abro aspas de novo, vamos tomar o poder que é diferente de ganhar a eleição, fecha aspas, ou, abro aspas, o comunismo não existe, fecho aspas, por mais claras que possam parecer e para alguns façam sentido, permito-me dar às pessoas o direito de interpretá-las como quiser. A mim, aliás a todos nós, cabe crer ou não crer. No caso daqueles que condenam a 777, só para o bem do Vasco, gostaria que expusessem publicamente as provas para conhecimento geral. Eu falei provas, coisas tipo, aspas, alguém falou, saiu na imprensa, um alto funcionário disse, uma fonte interna me confidenciou, e outras narrativas alegóricas não valem. De minha parte,
não possuo a faculdade de julgar e condenar a empresa sem provas contundentes, como não faria com ninguém, sem permitir antes que o outro lado seja ouvido, e interpretaria seu silêncio institucional como um direito universal de não querer que a intimidade da empresa e de seus sócios seja exposta sem provocação legal. Precisamos combater essa polarização. Essa discórdia não é um caso de eles contra nós ou eu contra você. O que se vê constantemente não são divergências de ideias e pensamentos, mas sim incompatibilidade de interesses, e talvez muitos interesses. Resumo isso como uma luta de egos e preferências. Repito, isso é minha opinião. Sei que nas redes sociais, muito mais do que numa arena romana, os leões nunca dormem e o público está sempre atento, com a diferença de que o público nas arenas romanas pode xingar, vaiar e torcer por A ou B, mas não pode deixar seus comentários mal educados no chat, até porque não existia isso lá. Por isso, para evitar interpretações erradas, deixo claro que não possuo político vascaíno de estimação. E quando souberem quem votar, não vou divulgar. Respeito o direito de todos, mesmo daqueles que discordam de mim. Só gostaria de reciprocidade. Mas olha, não espero isso não. Estou preparando outro vídeo sobre a eleição no Vasco, falando dos candidatos, quem desistiu, quem se uniu a quem e quem corre por fora. Aguarde. Até breve, vascaíno. Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas e até breve.